diálogo é bom, mas não é tudo. Eu vou confessar, eu tenho uma pequena, não tão pequena, implicância com a forma como a gente fala sobre diálogo nas redes sociais. E aqui, antes que alguém ache que eu tô prestes a defender que conversar não é importante, calma, me escuta. É claro que é importante. Aliás, eu diria que é difícil pensar em qualquer relação minimamente saudável sem alguma possibilidade de conversa. Porque a gente precisa conseguir dizer alguma coisa que doeu, perguntar o que aconteceu, explicar o que a gente quis dizer, ouvir a versão do outro e eventualmente descobrir que a história que a gente tinha montado na nossa cabeça não era exatamente aquela, beleza? Beleza. O problema não é o diálogo, tá bem? Vocês estão me acompanhando? Então vamos. O problema é a maneira como às vezes ele aparece como se fosse uma espécie de solução universal para os conflitos humanos. Conversem. Como se duas pessoas sentassem, colocassem seus sentimentos na mesa, praticassem uma boa comunicação e depois de 40 minutos de conversa honesta, saíssem dali com entendimento mútuo, um abraço, fogos de artifício e uma trilha sonora emocionante. Só que tem um detalhe que é inconveniente nessa história. Diálogo é uma coisa que acontece entre pessoas. Parece óbvio, mas acho que a gente esquece disso com uma certa frequência. Eu posso decidir conversar, eu posso pensar antes de falar, escolher minhas palavras, usar toda a comunicação não violenta que me cabe, mas eu não consigo fazer a outra pessoa participar. E eu acho que tá aí uma das partes mais difíceis sobre a comunicação. O que fazer quando você está disposto a conversar e o outro não está? Geralmente aparece uma frustração por tentar resolver alguma coisa através do diálogo e perceber que você está falando com uma porta. E olha que coisa curiosa, quando a porta não abre, às vezes a primeira coisa que a gente pensa é que talvez a gente tenha batido errado. Parece que o outro não ouviu. E aí a gente faz o quê? A gente tenta de novo. Às vezes é isso mesmo, às vezes o outro não ouviu, às vezes a nossa comunicação poderia ter sido melhor e claro que vale a pena olhar para isso. Só que até a página 2, porque nem todo problema de comunicação é causado pela maneira como você comunicou. Às vezes você explicou e a pessoa entendeu e simplesmente ela não quer conversar sobre aquilo. Ponto final. Isso é muito mais difícil de aceitar do que parece, porque a gente adora a ideia de que se a gente encontrar a forma certa de dizer alguma coisa, a gente vai finalmente conseguir alcançar o outro. Só que a experiência humana não funciona como uma equação em que, se escolher as palavras corretas, eu produzo necessariamente compreensão do outro lado. A outra pessoa também tem a história dela, as defesas dela, os limites dela, os medos, interesses, interpretações, recursos e principalmente liberdade para não querer entrar naquela conversa. E daí que eu acho que é importante separar duas coisas que frequentemente aparecem misturadas. Diálogo não significa concordância. E também não significa simplesmente duas pessoas falando ao mesmo tempo. Eu posso discordar completamente de você e ainda assim estar genuinamente disposta a compreender o que você está dizendo. Eu posso ouvir algo que me incomoda, reconhecer que aquilo faz sentido dentro da sua experiência e ainda assim continuar pensando diferente. É isso que é diálogo. O que não existe é uma conversa quando uma das pessoas precisa permanecer o tempo inteiro se defendendo, invalidando, desviando, até se recusando a reconhecer que existe alguma coisa sendo colocada em discussão. E é por isso que também é importante trazer para o debate essa frustração do diálogo, tanto quanto falamos sobre a importância do diálogo. A rede social romantiza diálogo como se pessoas emocionalmente maduras fossem sempre capazes de sentar e conversar sobre tudo. Só que pessoas emocionalmente maduras também podem encontrar pessoas indisponíveis para conversar. E uma coisa não anula a outra. Inclusive, pessoas emocionalmente maduras também podem não querer conversar às vezes. A gente pode oferecer uma conversa, a gente pode bater na porta, a gente pode explicar por que a gente gostaria que essa porta fosse aberta. Mas não existe técnica de comunicação nenhuma capaz de fazer alguém querer entrar em uma conversa que essa pessoa não quer ter. E às vezes a gente tem mais que reconhecer que para existir diálogo você precisa encontrar alguém do outro lado disposto a conversar. É aí que mora o poder.